Shalom. Gostaria de trazer uma informação muito importante às demais pessoas que ainda não conhecem o canal do Moré André Clean Rosa, né, que está na plataforma do YouTube. E também ele dá aulas, né, faz live a partir das 4 da manhã, né, faz shaharit, faz as lives de ensinamento, leitura do livro do Zohar, né, e traz toda uma explanação, esclarecendo assim um conteúdo admirável, né, e incontestável. Conhecimento esse que eu não tinha, né, eu e meu esposo já acompanhamos há algum tempo e estamos maravilhados com tudo que nós temos recebido. Então, dentro desses conhecimentos, o Moré André Clean Rosa, que é um professor, né? Moré é professor, ele é astrólogo, é cabalista, né? Tem um conhecimento profundo da Torá e tudo é de acordo com os ensinamentos da Torá, né? Nada é depravado, nada de má procedência, é tudo de muita qualidade, com muita precisão. Ele tem um conhecimento profundo, fala com muita propriedade de tudo aquilo que é tratado. Dentro desses conhecimentos, uma coisa que é extraordinária é o mapa cabalístico. Esse mapa, ele nos traz um relato de quem realmente somos, né? Fala da nossa essência e fala com precisão de coisas em pequenos detalhes, bem minuciosos mesmo, coisas que a gente não sabia que outra pessoa ou que um outro, que esse conteúdo estaria como que diz, registrado, né, de alguma forma. E quando a gente se depara com toda aquela rede de informação que tem no mapa cabalístico, que ele faz com muita precisão, é um trabalho de excelência, com muita qualidade. Eu recomendo às pessoas que quiserem adquirir, né, o mapa cabalístico, procurem, né, o contato do Moré André Clean Rosa. Ele é uma pessoa extraordinária, juntamente com a sua companheira, Morá Patrícia, que trabalha juntamente com ele, ombro a ombro, e juntos tem, como que diz, são uma dupla imbatível, né? E trabalham para a obra, né, do Eterno, nosso Deus poderoso, né? Assim as pessoas conhecem, né? A Shem tem abençoado esse casal e tem trazido muitos milagres, novidades, acontecimentos extraordinários e inexplicáveis na vida de muitas pessoas. Não é só na minha nem na do meu esposo, mas é grande o número de pessoas que o seguem, né, e que recebem o ensinamento, né, a partir das 4 da manhã, desse profissional, né, e desse homem espiritual que tem um grande conhecimento, né, e as pessoas que quiserem adquirir o mapa cabalístico, procure, porque vale a pena, viu? Conhecer. Tem pontos críticos que a gente pensa assim, poxa, eu gostaria de que ninguém mais compartilhasse disso aqui. Só que a gente vê que realmente é tudo muito verídico, mas nós não somos obrigados a cumprir aquilo que está lá escrito, porque nós temos a Torá, que é uma bússola orientadora, que nos conduz para o caminho certo, né? Aquilo que não é para o bem, que não é construtivo, que não vai me promover para o bem, então eu posso evitar através do mapa. O mapa serve para isso, viu? Para nos conduzir a um lugar determinado, a um tesouro. E o tesouro é a vida eterna, né? Para que nós possamos ter parte no Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Então, para isso, nós precisamos ter um mapa em mãos. E aí, o mapa cabalístico nos traz com precisão aquilo que nós devemos evitar e o que nós devemos fazer para chegar a esse tesouro com sucesso, né? Com êxito. Então, eu recomendo, viu? Procurem o Moré André Clean Rosa, né? Ele ou a sua esposa, e estejam adquirindo o mapa cabalístico também com eles, porque vale a pena, viu? Você saber um pouquinho mais da sua essência, tá? Da sua vida. Vai valer a pena, eu tenho certeza disso, viu? Obrigada, é esse o meu recado. Sim, então ele diz aqui isso, né? Moisés disse a Arão, Vaiomer, Moshe, El Aharon, Me, Asa, Leha, Haam, Hazé, Ki, Haver, Ata, La, Alaive,
Ratá Gadol, né? Ó, Moisés disse a Arão: o que você fez esse povo? Como com você, né? O que fez esse povo com você, para que você trouxesse tão grande pecado sobre ele? Vaiomer, Aharon, eu, Iraaf, Adonai, Atá, Idaat, Et Raam, Ki, Barahur, né? Então Arão disse: não fique, meu senhor, furioso, você sabe que este povo está inclinado ao mal. Olha que correção, meu Deus do céu. E diz ainda: Vaiomeru li ase, lenu Elohim ase ilehor, lefa inor kizá, Moshe Raish, Asher Haelanur, Mearetz, Mitzrayim, Lo, Idanu, Ma e Alo. Eles me disseram: faça-nos um Deus para nos guiar, pois aquele Moshe, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Vaiomer, Lahem, Limi, Zahá, Ri, Te, Paracô, vai te no Li, Sheli, Kehur, Bais, vai tse, Raegel, Razer. Então eu disse a eles: quem tem ouro, tire-o. Eles me deram, eu joguei no fogo e saiu o bezerro. Muitas vezes a gente pensa que a idolatria é somente o ato idólatra, mas é uma construção de um serviço estranho ao Eterno. É construir o que é algo estranho. É algo que eu não tiro totalmente da minha alma, do meu coração. É algo que eu realmente não coloco toda a minha alma, eu não coloco toda a minha atenção, toda a minha intenção, e isso se torna algo tão cotidiano, tão mecânico, tão, sabes, que eu não possa fazer o meu melhor para sair melhor, não é? Ou pelo menos que eu faça o certo. Por isso esses homens, eles criaram uma verá. Eles não queriam outro Deus, eles eram contra Moshe, mas a gente sabe que Moshe é Hashem. Todo mundo já entendeu isso. E aí, o Aharon, que é a Sefirá hoje, significa então que daquela borra de hoje, que é a última passagem até Yesod, houve um problema na árvore sefirótica. Por que não amaram Hashem? Não deram o seu melhor para ele. Construíram as coisas de qualquer maneira. E aí a gente pode perguntar: poxa, Moré, mas eu faço o meu melhor. Eu me preparo com o meu melhor. Mas talvez o seu melhor não seja o que a Torá exige. Por isso, gente, olha que pancada. Vamos dar o melhor que tiver dentro de nós. Nós não estamos aqui para receber nada, nós estamos aqui para doar para Hashem, fazer o melhor serviço. Mas essas pessoas, elas estavam aqui para receber, elas queriam receber, por isso que o ouro empenhado ali, que é Gevurá, não é? Foi o que trouxe todo esse problema. Veja, o povo, ele estava dançando, veja que coisa, né? Eles estavam dançando, eles estavam fazendo um culto. E aí, olha, diz que as taubas eram das mãos de Deus e que Deus, ele né, repreendeu Moshe. Por quê? Porque as pessoas estavam fazendo algo que não está de acordo com a Torá. Como eu disse para vocês, a gente leu o Terrilim, já não está certo que é em português, mas se tiver a intenção correta, ou seja, o que é a intenção correta? Preparar um altar para o Eterno não pode ser de qualquer maneira. Nós somos um grupo, uma árvore sefirótica, e todos têm a sua responsabilidade espiritual. Cada um representa uma sefirote. E que os meus atos caem sobre todo o grupo. E se eu preparo o meu melhor, a minha melhor intenção, a minha melhor forma, não é intenção.
Não é, às vezes eu posso errar uma palavrinha em português, mas a minha intenção do meu coração é oferecer o melhor para o Eterno. Como que eu amo o Eterno acima de todas as coisas? Amando o meu irmão. As pessoas que estão no grupo, elas têm que ser amadas. Então, a gente lembra muito de uma parte da Torá, do Taná, né, que está dentro dos escritos, que é a história de Jó. Diz que quando Jó estava muito doente, ele orou pelos seus amigos e foi curado. Então, quando eu vou fazer um terrilinho, uma reza, eu rezo por quem? Pelos meus amigos, não pelos meus problemas. Eu estou aqui para prestar um culto a Hashem sem o desejo da recepção. É lógico que tudo que é necessário para minha existência, o Eterno vai dar. Mas veja, isso está ligado a se eu conecto ou se eu não conecto. Morel, o que acontece se eu conecto? Eu vou, subo e desço com todas as bênçãos espirituais. E Moré, e se eu subo e no meio do caminho eu não encontro o local de volta? Você vai descer pelo lugar errado e aí tudo vai ser tirado de você. Tudo. Não pense que vão deixar nenhum tipo de energia. Todas as energias vão ser tiradas. E talvez você tenha um dia difícil, talvez você não entenda essa Torá. Acontece um monte de questões que a gente deve prestar muita atenção. Nós aprendemos que, como se diz lá, né, que a gente deve ter fé e que a gente deve isso e aquilo. Não, na Torá nós temos que construir estudos de Torá, meditações, cada vez está mais preparado e mais estudado e mais entendido, até que a gente possa realmente entender isso do fundo do nosso coração. E aí é lógico que se eu entendo e eu tenho temor, eu vou trazer uma oferta para Hashem, que é o meu terlim, a minha reza, a minha meditação. Eu não posso trazer as coisas de qualquer maneira. Eu tenho que entender que aquilo ali já foi metaforizado em várias partes da Torá que Deus não aceita. Ele não aceita. Por quê? Deus não aceita porque ele não está na imperfeição, ele está na perfeição. Então, é isso que a gente tem que entender. Veja que carão que a gente levou aqui. O que nós estamos fazendo? Idolatria. Avodah zará. O que é Avodah zará? Serviço estranho. O que é um serviço estranho? Um serviço que não tem fogo. Um serviço que tem um fogo estranho. Que não tem amor. Por isso, a reza agora é que isso comece a ser muito aprofundado e nós vamos rezar por essas pessoas. Vamos rezar por essas pessoas para que elas possam, não é, entender a responsabilidade do que elas estão fazendo. Para que elas possam também acompanhar e para que nós também não possamos errar, não é? Para que a gente possa entender o que é Torá. E assim a gente começa a estudar o Zohar Kadosh. Tá bom, gente? Vamos lá. A gente fez ontem um estudo durante a madrugada, eu não sei se todos vocês estavam, e acabou que ficou meio complicado, só a leitura, e a gente teve, não é, que construir um PowerPoint para que vocês possam entender algumas coisas dentro do nível do que o Zohar está explicando. O Zohar, ele explica as coisas no nível espiritual. Isso significa que tudo que está aqui está dentro dos níveis espirituais. E que nós devemos construir essa lógica dentro de nós, as lógicas do mundo espiritual. Quando nós entendemos, então, como é difícil essa caminhada, não é? Mas que ela também é muito agradável, por quê? Porque nós nos esforçamos, não para trazer qualquer coisa para Hashem, mas para trazer o melhor. Qual é o melhor? O melhor é aquilo que eu construo com suor, com rezas, com estudos, com tudo aquilo que eu posso dar de melhor por Eterno.
do meu coração, amando cada irmão. Se eu amo cada irmão, então eu faço o melhor, eu já deixo tudo do melhor para que eu não me desconecte e nem desconecte o meu irmão. Por quê? O que houve com Aharon? Uma desconexão. E essa desconexão, como ele tinha 20% ainda de idolatria, fez ele pegar, olha só, ele pegou o ouro das pessoas e botou a mão. Se ele botou a mão, ele passou a energia dele para aquele sistema. E isso fez com que o bezerro de ouro ganhasse vida e as pessoas ficassem, imagine um bezerro de ouro se mexendo? Logo nós teríamos uma religião imensa nesse mundo, não é? Olha, veja, mas é uma coisa que o bezerro de ouro teve que ser moído, ele teve que ser esmagado para que as pessoas entendessem que Hashem, meu Deus, ele não merece qualquer coisa. Eu não posso tirar das minhas más midotes para algo para ele, porque não vai entrar. Eu tenho que tirar o melhor. Eu tenho que oferecer todo o melhor, todo o amor, tudo, tudo, porque eu nunca vou poder pagá-lo. Eu nunca poderei pagá-lo pela vida que ele me deu. Eu nunca poderei pagar nem por um segundo, nem mesmo eu poderei pagar ele por um prato de comida que ele me permite comer todo dia, pelo oxigênio que eu respiro, por ser um ser, não é, que pensa, que vive, que age nesse mundo. E ele não precisa que eu pague nada. Ele só precisa que eu reconheça algumas coisas para o meu próprio bem. Se a gente pensa assim, a gente vai entender esse shiur maravilhosamente. Então vamos lá. Duas pérolas. Lemos que de duas pérolas, uma pérola supernal, que é Biná, e uma pérola inferior, Malhut, que são separadas por uma cortina, que é feita das 22 letras que compõem toda a Torá. Há uma longa descrição das gravuras, dos movimentos e do significado de todas as letras do nome de Deus, e das 12 tribos, dos 70 ramos e dos 10 ditos, ou seja, os 10 mandamentos. A pérola inferior é iluminada e se une à pérola supernal, e ambas tornam-se uma só. Vamos dar uma olhada aqui no slide e vamos ver como isso funciona. Muito bem, a primeira coisa que a gente deve entender, por que é uma pérola, né? A pérola é um pequeno grão que entra no molusco, não é? É chamado ali de concha, e ali vai se calcificando uma defesa em volta dessa pérola. Com o tempo surge-se algo, não é, que é usado pelo homem para fazer objetos, não é, como cordões, anéis. É um material bem caro. Mas se nós olharmos, a gente tem ali que para abrir essa concha, não é, essa ostra, e a gente tem que abrir o animal, né? Alguns têm cuidado em não ferir o animal, abrem, depois fecham, deixam o animal vivo, outros não. Outros abrem, matam o animal, enfim. E ali dentro tem uma pérola. É algo extremamente difícil abrir essa ostra, porque com a mão só não se consegue. Existe ali uma força tão grande que você tem que quebrar a casca, você tem que quebrar para chegar a esse tesouro. Diz lá no texto que essa ostra é representada uma como Biná, não é? E a outra é representada por Malhut. Vejam, duas pérolas. Essas duas pérolas, cada uma tem 5 mandamentos e formam uns 10 mandamentos, a Serite Adberot. E que no meio desse caminho existe uma cortina, tá vendo? Olha lá, a pérola está lá em cima, no meio do caminho existe uma cortina que cobre tudo, está escondida. Está escondida. É algo que
Está na Torá que disse assim: vocês me acharão quando me buscarem de todo o coração. O que é buscar de todo o coração? Quando um homem e uma mulher, eles estão vivendo uma relação de amor, e essa relação está vívida ali, mesmo que somente no sentimento biológico, então a mulher e o marido, ou os namorados, eles vivem o tempo todo e o dia todo pensando no outro. E toda vez que ele vê uma coisa muito boa, um buquê de flores, uma caixa de bombom, sei lá, o que ela puder oferecer, ela tem o prazer de oferecer aquele objeto para o seu amado. E tudo dentro desse aspecto é muito bonito, porque faz parte desse nível, não é, de entendimento entre um casal e a construção de uma relação. Quando nós entendemos isso, nós pedimos para Hashem: Hashem, me permita que eu te busque de todo o meu coração, para que eu tire a cortina, tá vendo? A tirar a cortina para abrir a concha, para que essa concha se torne uma com essa concha. E para isso a gente vai seguir a explicação do Zohar, entendendo que para isso eu preciso das letras hebraicas, das meditações, de como eu vou fazer as coisas, de qual é a intenção que eu tenho que botar, como eu devo botar, enfim, eu tenho que estar apaixonado por isso. Mas nem sempre é assim. Por quê? Às vezes eu tenho os meus problemas e eles cobrem todas as sefirotes. Ó, não há conexão. Toda a conexão fica presa aqui. Quais são os problemas? São todas as nossas questões anti-Torá, anti-amor, anti-reverência. Uma desconexão tão grande que nós ousamos. Veja, o povo não procurava outro Deus, eles procuravam outro líder. Eles queriam, de uma certa forma, construir isso fora dos moldes da Torá. E foi o que aconteceu lá na Torre de Babel. A Torá é um livro espiritual de informações. É um livro, se você pega a primeira letra e a última, não é? Você vai ter exatamente Beit Lamed. E quando se vira ao contrário, a palavra leve, coração. Agora, eu devo amar o que Deus vai me dar, ou eu devo amar a Deus? Não é porque tudo já é Ele que nos dá? Com esse amor apaixonado, esse amor que cria dentro de mim uma vontade de fazer o melhor. De não permitir que quando eu vá escrever uma letra hebraica, eu escreva de qualquer maneira. Eu vou lá no canal, e ó, como é que eu escrevo a letra hebraica? Faço teli, tenho um livro todo separado, posso fazer os meus rascunhos ali do lado, mas depois eu conserto, não deixo as coisas daquela maneira. Isso é fazer um altar. Isso é fazer realmente aquele amor, aquela paixão. Veja, quando o amor é verdadeiro entre as pessoas, ela não dá o presente querendo receber o presente de volta, mas a única coisa que agrada a ela é fazer o seu amado estar bem. E quando esse amado está bem, essa pessoa que é amada está bem, então ela se sente plena. Veja, nós fazemos isso entre casais, entre pessoas desse mundo, e até amamos nossos filhos e muitas vezes fazemos a mesma coisa. Quando nós vamos fazer as coisas para Hashem, então esse amor tem que existir. E nós também temos que saber que o Eterno, Ele é o Criador. Tudo que vai acontecer, Ele que criou. Talvez um pequeno susto, uma alma que aparece, talvez, sabe, alguma coisa que estava escondida ali na minha casa e eu não sabia ainda, então isso é revelado. Qual é a ideia aqui? É que eu me aproxime mais de Hashem. É que eu ame mais a Hashem. Não no nível que eu estava acostumado, ainda que ele seja muito alto, não nesse nível. Eu devo buscar cada vez mais
amar o eterno, independente da situação que eu me encontro. Quando eu faço essa fusão, essa cortina ela vai sendo retirada. Vai sendo retirada até que a Torá possa me ser apresentada. Agora que a Torá foi me apresentada, talvez eu a conhecesse de outra forma, é um tesouro muito especial. É algo que vai salvar a minha alma, se assim eu acreditar. E algo que vai condenar minha alma se eu não acreditar. Não importa. Agora que eu tenho esse tesouro, talvez eu vá esperar 40 dias e não aguarde até que Moshe volte e eu possa querer seguir outro nível, outro tipo de espiritualidade, outra intenção interna. O que, conforme o texto que nós lemos agora, fez com que Moshe tivesse que matar todas as pessoas que participaram dessa idolatria. Ao mesmo tempo que a coisa é tão bonita e é tão traz tanta paz e felicidade, a coisa também é extremamente séria. Porque se eu não consigo abrir essa cortina através das minhas más midotes, eu não consigo abrir essa cortina. Se eu não consigo abrir a concha, tá vendo? Existe tudo. O que são conchas? É o que o Zohar usa para clipotes. Desejos impuros. Toda vez que eu vou fazer uma Avodazará, eu estou servindo o Eterno de qualquer maneira. Isso é o que? Avodazará, serviço impuro. Eu ainda não compreendi que o Eterno não precisa da minha adoração, que ele não precisa das minhas rezas. Ele tem anjos, anjos e anjos que talvez, não é? Talvez não, com toda certeza cantam para ele. Todos os planetas, isso já existe um estudo sobre isso, os planetas cantam para Hashem. As baleias o louvam. Toda a vida que está aqui, todo mundo, até os animais, que são seres que não têm a sabedoria do homem, mas são instintivos, eles louvam Hashem. E talvez eles falem, eu nem sei de onde eu vim, nem sei o que sou, mas sou grato pela vida que eu tenho, o que eu era. Como eu posso te agradecer por tudo isso? Como eu posso montar um estudo? Como eu posso fazer uma reza? Oh meu Deus, não me abandone. Deus, por favor, me faça ter a compreensão de quão terrível tu és. E esse terrível é no sentido de grandeza, de criador. Como eu trataria um rei humano, uma celebridade, e as pessoas choram e gostam de uma música? Talvez possa ser até algo muito infantil. Toda hora tem uma nova música. E aquela música, ela gera uma emoção dentro da pessoa. Por isso que é preciso tantas músicas a todo ano. Como eu posso te oferecer uma canção? Se eu não puxar isso de dentro de mim, com toda a minha força da minha alma, fazendo uma fusão com o meu corpo, como eu posso te oferecer uma canção? E diz ainda, ensine-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias, para que a gente possa entender a responsabilidade de tudo isso. Veja então que o Zohar vai descrever para a gente. A gente falou já sobre a concha está aqui, ó, fechada, e se está fechada ali em cima, também está fechada aqui embaixo. É necessário uma força extrema, não é, para sacar essa parte de dentro, não é? Tirar essa pérola aqui de dentro. Então vamos continuar, duas pérolas. Então vai ter uma cortina, não é? E elas vão estar escondidas e não tem cor visível. Quando a pérola supernal, que é Biná, está prestes a ser revelada, 7 letras brilhantes gravadas saem.
atravessando os palácios, iluminando cada um deles. Veja, a gente descreveu aqui, ó, 70 ramos, não é? 70 ramos. Esses 70 ramos, não é? Que são os palácios também, são, ó, as sefirotes que saem daqui de Biná, não é? Sai de Biná e vem iluminando dentro de cada sefirote 10 outras sefirotes, formando exatamente, ou em qualquer sefirá também vai ter uma construção de 10 sefirotes, e dentro dessas 10 sefirotes vão ter mais sefirotes. A coisa é incrível. Então ilumina em todos os estágios, desde Keter, etc. E vai iluminar tudo isso. Mas existe uma coisa que eu tenho que fazer, tirar a cortina. E tenho que, para isso, antes, abrir aqui, para que essa força desça nesses 70 palácios e possa me alcançar. Então, o Zohar fala que vão sair 7 letras, não é? 7 letras que são gravadas ali. Uma dessas letras são Aleph, Rei, Yud, Rei. A outra é Yud, Rei, Vav. Vamos ver aqui então quais são as letras que vão sair aqui. Ao mesmo tempo que nós temos 7 palácios, nós temos essas letras. Aqui nós temos o nome RE, exatamente o nome que Moshe, que Adonai, Hashem se apresenta para Moshe. Então ele fala, qual o nome, Hashem? Que eu falarei, quem é o Senhor, para que eu possa falar para o povo de Israel quem irá livrá-lo. E ele fala, Erie, Asher. Então, esse é o nome que ele se apresenta. Tem uma aula no nosso canal falando sobre o pecado contra esse nome, e Moshe achava que era outro nome, mas não era. Então esse nome se apresenta. E logo depois vai ser apresentada essas 3 letras que compõem o nome divino. Ou seja, Yud, Re e Vav. O Re se repete quando o tetragrama está completo. Essas 7 letras que a gente está mostrando aqui são as letras que vão ser citadas aqui pelo Zohar, não é? Essas letras desses nomes brilham e pelo seu brilho se misturam e brilham uma dentro da outra. Veja, ao mesmo tempo que a gente vê a questão da pérola que está lá dentro da ostra ou de uma concha, a gente então percebe que existe uma linguagem metafórica falando dessa espiritualidade Biná e Malhut. Continua aqui. Essas letras são combinadas. Veja, o que nós fazemos muitas vezes ao misturar as meditações das letras. Elas são combinadas, isso entra na minha mente, na meditação. Elas se iluminam uma dentro da outra por 2 cores. Essas 2 cores são, né, o vermelho, que é direito, e vermelho, que é esquerda. Branco, perdão, que é direito, e vermelho, que é esquerda. Qual é a metáfora aqui? Julgamento, né? E também misericórdia. Nós estamos no mundo de julgamento e de misericórdia. Por isso é que nós falamos, não é? E chamamos árvores de maçãs, quando vai falar dos justos. Então, essas maçãs que são faladas não são maçãs de verdade, né? Mas são um processo que a gente vai entender olhando para a maçã, não é? Olha, a maçã, ela tem o quê? Ela tem partes brancas, ó, nuances de branco e vermelho, tá vendo? Então, essas nuances de branco e de vermelho, né? Elas são a construção desse processo, não é? Que nós temos aqui da nossa maçã, tá vendo? É uma questão, não é? Onde a gente tem que entender as metáforas da Torá. Veja, todos nós estamos num processo, não é, de entender essa mistura. O que nós estamos aqui? Em julgamento e também em bênçãos. Alguns com julgamentos mais sérios, por causa de quê? Por causa das suas vidas anteriores. Você não pode passar nada além daquilo que você plantou. O Eterno, ele nunca permitiria isso.
se nós tivermos a ideia, somente a ideia, de que tem algo errado, ou seja, quando eu falo errado, não é que não há algo errado, ou algo que esteja fora do plano de vida, divino para a vida de qualquer um, eu estou já cometendo uma verá. Por quê? Porque eu não entendo que aquele errado, aquele mal, primeiramente é um conserto de uma outra vida, ou até mesmo de pecados nessa vida, e aqui aquilo é uma massificação, uma força para fazer a pessoa se aproximar de Hashem. E é a mesma coisa que acontece no Egito. Moshe fugia, o faraó vinha atrás, existia todo um mar, que na verdade era um universo, e aí o Moshe começa a rezar. E Hashem falou, não, Moshe, agora não é hora para isso. É hora de agir. Entre na água. E tem todo um midrash falando que existia um jovem de uma tribo que foi o primeiro a entrar e estava medo, mas a mesma mão, não é, que abria uma passagem para Israel, eram 12 passagens, a gente já viu várias vezes na leitura do Tehillim que eram 12 passagens e não uma só, corria da mão esquerda do Eterno que os obrigava a ir à frente. Então eu não posso ficar parado. Eu não posso me dar o luxo de descansar. Nós estamos num momento maior de guerras espirituais que poderiam acontecer no nosso mundo. A Torá, ela vem se apresentando para várias pessoas. Infelizmente, essas pessoas, por causa de vidas passadas, nasceram no meio da idolatria. A culpa não é de Hashem. E agora existe uma guerra contra toda essa força espiritual que estava dentro da idolatria e que volta agora com toda a sua força para essas pessoas, para derrubá-las. Não pense porque a mão é esquerda, ela é realmente a representação, e a gente tem vários níveis de mão direita e esquerda, diga-se de passagem. A de Malhut não é a árvore do bem e do mal, é um conceito que a energia vem de Hashem, mas é algo totalmente horrível. E aí, então a pessoa agora se vê praticamente sem saída. E quando ela está realmente ali, que ela tem que fazer uma ação, ela vai então ter que perceber o tamanho do problema que ela se envolveu. O nível de espiritualidade antagônico à Torá que ela se envolveu. E é nesse momento que ela vai ter ir em frente, gritar, chorar, pular, mas entender que tudo que está acontecendo com ela é culpa dela mesma, diga-se dessa vida ou de outra vida. Não existe ninguém inocente. Quando nós entendemos isso, então nós paramos com aquela infantilidade de falar, ai, mas eu isso, mas é aquilo, mas eu estou aqui, queria a mesma coisa que eu tinha lá no Egito. Era o que as pessoas que estavam no deserto queriam. A mesma coisa que tinha no Egito, batatas, cebolas, metáforas. Mas veja, agora eu não posso ser mais tão infantil. Eu não posso mais ser tão menino. Eu tenho que entender que agora ou eu corro e me jogo no mar e tento atravessar. E se o mar não se abrir, Moreno? Vai nadando. Construa um barco. Mas cresça espiritualmente. Porque toda essa força que parece ser tão antagônica na Torá está te ajudando a ir à frente. Então cada pancada, aí você vira, ai, não aguento mais, meu Deus, eu não sei mais o que eu vou passar. Ego. Por quê? É o tratamento do Eterno com você. Então o que se faz? O grupo reza para que você tome a consciência e que a consciência possa existir. O grupo vai ajudando um ou outro, ou seja, caramba, o mar não se abriu comigo, então trepa aqui nas minhas costas que eu vou te levar na carcunda até um certo limite, né? Mas a gente vai te ajudar. Mas é preciso entender o nível de espiritualidade que a gente está lidando.
o nível de responsabilidade que a gente está lidando. Como o Moré César falou, olha, eu ainda não me adaptei, eu estou com uma dificuldade tremenda, mas há um esforço. Tá vendo? Então veja, abrir a cortina não é tão simples. E lógico que se Deus não tivesse colocado os egípcios atrás do povo de Israel, eles iam ficar parados. Talvez até curtisse uma praiazinha ali, não é? Mar Vermelho, que é chamado, uma praiazinha, fizesse um piquenique, não é verdade? Mas o momento não é para isso. Ainda mais no tempo que nós estamos enfrentando. As pessoas estão vindo para a Cabala para conseguir milagres. As pessoas vêm para a Cabala para conseguirem coisas, para consertar um relacionamento, para conseguir um emprego, e não é nada disso. Não é nada disso, porque todas as dificuldades, o desemprego, o erro no romance ali que aconteceu, tudo isso foi para que você chegasse somente a Torá. E era o egípcio que está correndo lá de você, atrás de você, o faraó, as pessoas que estão atrás de você, para te forçar e te causar, veja, um tzadik, ele é feito de julgamento, não é? De coisa, ó, tudo, toda a partezinha branca aqui, ó, tá vendo? É o que ele tem que passar, o que ele corrigiu, mas tem as gevurot, que são os processos divinos, que são extremamente julgados de forma correta. Vamos perceber então que essa pérola que eu tenho que abrir, ela vai se mostrar, não é? Como as 7 letras do nome. Agora a gente vai tentar aqui ver se tem tempo hábil, senão a gente faz outra aula para terminar essa aula. Muito bem. Então, uma se mistura na outra, o brilho vermelho e branco. Quando essas letras são combinadas, elas se iluminam uma dentro da outra por 2 cores, né? Que é direito e vermelho, que é esquerdo. Branco, que é direito, e vermelho, que é esquerdo, que significa que ele realmente não se torna um grau. Mas Aleph, Rei, Yud, Rei, que é RE, se transforma para seu lado direito. Yud, Rei, Vav, Rei se transforma para seu lado esquerdo, e eles ambos estão unidos. Dessas 2 cores, 2 outros nomes são formados, até que as letras produzam 7 nomes, pois cada uma das letras de Aleph, Rei, Yud, Rei, Vav torna-se um nome. Então veja, aqui agora o Zohar fala que o Yud, Rei, Vav, Rei, o Yud, Rei, Vav, ele se torna a parte da coluna esquerda. Toda essa coluna que está aqui, olha, desse lado, que compreende Binah, Gevurah e Yod, né? Rava, aqui nós temos Itzahak e aqui nós temos Aharon. O nome RE, ao contrário, formam outras 4 sefirotes. Rorimá, não é? Estão do lado dessas 4 sefirotes, Hesed e Netza. Então, Adam, não é? Avraham e Moshe. Tá vendo? Metaforizadas, cada um com seu nome divino. E que dali então vão surgir 7 nomes, não é? Ele explica como as 7 letras se tornam 7 nomes. Ele diz que a letra Aleph do nome Aleph, Rei e Yud, Rei, que é RE, sai brilhando e entra na letra Vav do nome Yud, Rei, Vav, Rei. E eles se iluminam em 2 cores, branca e vermelha, como mencionado acima, e se tornam 2 nomes. Um nome é chamado de Yud, Rei, Vav, Rei, e outro é chamado de Aleph, Lamed. Significa El. Ambos brilham juntos, e as letras do nome Aleph, Yud, Rei saem brilhando e entram combinadas com a letra Rei do nome Yud, Rei, Vav, Rei. Então vamos ver aqui a primeira, ó. Sai do brilho, entra a letra Vav, sai do nome Yud, Rei, Vav, Rei, não é? Que é exatamente aquelas 3 letras, mas se torna agora, sai brilhando e entra na letra do nome Yud, Rei, Vav, não é? Espera aí, repetir. Eles se iluminam branco e vermelho e se torna um nome. O nome é chamado de Yud, Rei, Vav, Rei. Então, o Aleph, Rei, né, vai estar aqui em cima,
E essa letra desse nome aqui, que é letra Aleph, tá vendo como é que é complicado? Ó, sai do nome de Aleph Rei e sai, brilha e entra na letra do nome, né? Na letra Vav do nome Yud Rei Vav. Então vamos entender isso aqui. A letra Aleph vai sair e vai formar aqui, olha, saiu a letra Aleph, ela se funde aqui exatamente com a letra Vav, exatamente com a letra Vav. Vamos mudar aqui o caminho, aqui a cor da letra para a gente dar setinha, porque aí a gente pode, não é, não ficar com a mente muito embrulhada aqui, ó, e se torna aqui, olha, exatamente esse nome El, tá vendo? O nome El, ele se funde essa letra Aleph do nome Rie, se casa aqui com o nome e se forma a letra El. Qual é a letra El? A letra El é a Sefirá Hesed, tá vendo? Essa Sefirá aqui que nós chamamos de Avraham. Então, essa é uma construção meio complexa da árvore sefirótica. Muito bem. E logo depois, ela também forma o nome Yud Re Vav Re, conforme nós estamos vendo aqui. A fusão desse nome com essa letra Vav vão formar esses dois nomes. O nome Yud Re Vav Re, ele está em alguns locais da árvore, ele é toda a árvore, mas ele pode estar aqui em cima, nesse local, vai estar em todos os lados. A gente sabe que existem árvores dentro de árvore, mas ele está aqui, conforme o El também está aqui. Então isso quer dizer, mano, é que toda vez que eu medito nesse nome de uma forma correta, com a intenção correta, diz que nós temos que ser transparentes, ou seja, nos anular de tudo para chegar a esse nível, abrir essa cortina, quebrar toda essa questão, passar por esse processo que é igual para todos. Sim, é algo extremamente difícil e que demora um tempo. Então veja, a gente construiu então agora o que o Zohar está falando desses nomes, não é? E continua aqui, não é? Ele se ilumina em duas cores, branco e vermelho, como mencionado acima, e se tornam dois nomes. Um nome é chamado Yud Rei Vav Rei e o outro é chamado Aleph Lamed, significando El. E ambos brilham junto. A letra Rei do nome Aleph Rei Yud Rei sai brilhando agora e entra, combina com a letra Rei do nome Yud Rei Vav e iluminam as duas cores, branco e vermelho, e se tornam dois nomes. Um deles é chamado de Yud Rei Vav Rei, no segredo da vogal de Elohim, em que a letra Yud é vogal com uma semivogal Rataf Segol. O Rei com a vogal Rolam e o Vav com Hirik. E um se chama Elohim. As letras brilham juntas, né? Yud, Aleph, Rei, Yud, Rei, entra no Yud. Vamos ver essa parte aqui primeiro. Então, agora, aqui, não está dizendo para a gente, não é, que existe uma outra questão aqui acontecendo. Ou seja, as vogais de Elohim, não é, vão estar no nome, no tetragrama sagrado, com essas semivogais, que também representam, não é, outras questões dentro da Torá. Então, a letra Rei aqui vai sair voando. Agora a gente tem que observar que, veja, a letra Rei do nome Rie sai voando, não é? Ela voa aqui e ela então agora vai se fundir com a letra Rei que está aqui. E ela vai formar esse nome aqui, veja, esse nome, ele está com os mesmos sinais maçoréticos da palavra Elohim. Por quê? Porque ele vai habitar lá em Biná. Veja só então, esse nome habita em Biná, e agora que houve essa fusão, ou seja, eu consegui entender, não é, que essa fusão vai me fazer toda a espiritualidade que está aqui dentro dessa Sefirot. Então perceba que existe todo um estágio meditativo, todo um estágio de descobrir-se as verdades do Zohar HaKadosh através das meditações. Ou seja, essas meditações também são mudanças internas. Elas mudam
e eu vou mudando, e eu vou compreendendo, eu vou entendendo o eterno quando eu levo as pancadas, então eu entendo que o eterno está me forçando a mudar alguma questão interna, em que a partir do momento que eu mudo isso, então eu estou consertando aquele erro. Nós devemos entender que existem erros que podem ser curados numa vida e existem erros que não podem. Vão ficar até o final da vida com a pessoa. E ela vai ter que viver a dor daquele erro, do que ela cometeu nessa vida ou em outro, até que ela possa consertar. E todos nós estamos nesse processo. Veja, então as letras brilham juntas, né? Então o Yud, Aleph, Rei, Yud, Rei. Então aqui agora, né, o Yud de Aleph, Rei, Vav, Rei entra no Yud. Então, né? E ambos brilham, penetrando um no outro, né? Impressos e gravados juntos e levantam a cabeça, significando que alcança as 3 primeiras sefirotes, brilhando e reluzindo, e 11 ramos brotando de cada lado, direita e esquerda. Juntas são os 22 ramos, o segredo das 22 letras hebraicas. Então veja, o que acontece aqui? Agora o Yud, que está ali, junto do nome Rie, se funde com esse Yud, do Yud Re Vav, e aí eu chego ao segredo das 3 sefirotes superiores. Essa fusão, então, vai fazer e explicar para mim que eu consegui avançar espiritualmente. Veja, a coisa não é só técnica, a coisa tem que acontecer. Ela tem que se abrir, eu tenho que me esforçar, eu não posso ir de qualquer maneira, eu tenho que realmente entender que eu estou começando um novo processo. E esse processo, como nós estamos num mundo tão baixo, ele é muito atacado, todos irão atacar. Seremos chamados de loucos, de irresponsáveis, talvez até de pessoas sem um entendimento, mas tudo isso vai formar o processo de entender 11 letras do lado direito e 11 letras do lado esquerdo, do Aleph ao Kaf do lado direito e do Lamed ao Tav do lado esquerdo. Esse é o segredo. Então quer dizer que o segredo ele só pode ser entendido através do Zohar Kadosh. Então veja, e aí então eu vou conseguir entender o segredo das 22 ramos, o segredo das 22 letras. Essas duas letras, o Yud de Aleph, Rei Yud de Re, e o Rei do Yud de Yud Rei Vav Re, abraçando-as são Yud Rei Vav e Yud Rei Vav. Rei, Mem Tzadik, não é? P. E Tzadik, Mem. Deixa eu voltar aqui porque elas abraçam essas duas letras brilhando, o Yud de Aleph Rei de Re e o Yud de Rei Vav, abraçando-se são Yud Rei Vav, Rei, Yud Rei Vav, Rei, Mem, Tzadik e Pei e Tzadik. Então eu tenho aqui, Mem Tzadik, Pei Tzadik, Tzadik, no segredo dos 13 atributos. Então vamos lá. Aqui Yud Rei Vav Rei e Yud Rei. Deixa eu só fazer a conta aqui. 10, 15. Aqui está escrito com 13, né? 15, 28. 28. 33, que é o segredo de Keter, número 33, que é o início de Gal, Gimel, Lamed. Aqui a gente tem essa gematria, mas não é isso, e é também, né? Yud Rei, Vav Rei, mais uma vez 26 do tetragrama. Então, se eu tenho 26 com 33, 59. Agora entra o Mem, não é? O Tzadik, Mem Tzadik, que vai me dar 130. O Pei vai me dar 210. Mais o Tzadik vai me dar 300, mais o Mem vai me dar 340, mais o Tzadik vai me dar 430, mais o P vai me dar 510, mais o Tzadik aqui vai me dar exatamente
600, não é isso? 600. Eu falei 510 da última vez, não foi? Então veja, vai me dar 600, que é o segredo das Sefirot. No segredo dos 13 atributos de misericórdia, quando essas duas letras se penetram e se abraçam, levantam a cabeça. Alcançando as 3 primeiras Sefirotes, elas brilham e brilham sobre todas com 11 galhos, disparando de cada lado. 11 da esquerda e 11 da direita, que são as letras hebraicas. E juntas são as 22 letras da Torá, como mencionado acima, pois toda a Torá e sabedoria são revelados somente pelas 22 letras. Não pelo grego, não pelo espanhol, não pelo português, não por nenhum, somente dessa forma é revelado. O rei restante do nome, não é? Erie, criado por um nome Aleph, Dalet, Nun e Yud. Para ajuntar-se a ele, a partir daí, ele explica que essa letra desceu de lá para a pérola inferior. E todos aqueles nomes levantados e brilhando emite e governa nesse dia de Shabat, desde que eles governam a pérola subernal, as 3 primeiras Sefirot de Biná, sai saliente e brilham sem qualquer cor. O que significa? Agora, essa última letra de Rie, conforme uma conversa, existe uma conversa com Moshe, agora ela desce dos mundos superiores e habita aqui em Malhut, que é Malhut de Asiá, não podemos confundir. Então esse nome que nós chamamos de Sheriná sagrada, que também é a própria representação do Eterno, não existem 2 deuses, só existe um Deus e níveis desse Deus, níveis de entendimento, níveis de sensações desse Deus. Então agora ele desce para o nosso mundo com o segredo do nome Erie lá. E que tudo isso agora nos leva a um novo sentido para estudar as letras hebraicas, para buscar profundamente as letras hebraicas e para colocar isso